crescer por crescer, vender franquia é fácil. Você implantar, você manter, você garantir que aquele franqueado tem sucesso é outra história. Tem que gostar de trabalhar de forma mais colaborativa, escutar as pessoas, porque não dá para trazer um monte de ser humano inteligente que pega o dinheiro da sua vida, tem confiança em ti, na tua marca, coloca o dinheiro ali e simplesmente não escutar. Olá a todos e todas, muito bem-vindos ao Pod do Varejo. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse ambiente onde a gente vai compartilhar conhecimento, experiência com grandes varejistas. O episódio de hoje eu estou muito feliz porque é para falar sobre franquias, sobre esse universo mágico aí que ajuda tantos empreendedores no Brasil. O meu nome é Frederico Tonieto, eu sou Head de Parcerias Estratégicas aqui na Linx. Para quem não conhece a Linx, é a maior empresa de software para varejo aí no Brasil. Bom, como eu comentei no episódio de hoje, a gente vai falar sobre franquias e eu tô aqui com duas amigas queridas minhas, Adriana Auriemo, que é sócia-diretora da Nut Bavarian. Tenho certeza que todo mundo conhece por aquele cheiro maravilhoso das nuts nos aeroportos, no shopping, né? E ela também é vice-presidente da ABF. E também temos aqui a Fabiana Estrela, que é diretora executiva da ABF. Então, um prazer enorme estar recebendo vocês aqui na Linx. Muito obrigado, de verdade. E para começar aí o nosso Pod do Varejo, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho de como vocês iniciaram a trajetória de vocês no varejo, né? E além do varejo, né? Vocês como fora do crachá, né? Quem é a Fabi, quem é a Adriana, enfim, pessoas tão queridas. Você quer começar, Fabi? Pode ser? Pode ser. Muito bem, então... Meu nome é Fabi Estrela, eu sou diretora executiva da ABF, trabalho com varejo e franchising há mais de 20 anos. Vim da área da saúde, né? Sou fonoaudióloga de formação, fiz mestrado em neurociências, trabalhei muito com essa questão de formação também de grupos, dinâmica de grupos. E quando comecei no varejo, já comecei com franchising, com uma rede de lojas de bebê infantil lá no Sul. Trabalhei com essa rede de lojas até 2020 e sempre mergulhada no universo do franchising desde que nós começamos com esse projeto no ano 2000. A ABF sempre foi uma grande casa para nós desse ecossistema do franchising, um lugar onde eu sempre aprendi muito e fiz grandes amigos também, inclusive a Adriana que está aqui do meu lado. E quando surgiu essa oportunidade de eu estar junto com a ABF como diretora executiva, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei radiante, na verdade, porque eu adoro estar nesse ambiente, estar nesse ecossistema, que é tão pujante, né? É tão virtuoso, assim, porque é um sistema colaborativo na sua essência e todo mundo tem um papel importante dentro desse sistema. Fornecedor, o franqueado, o franqueador, o cliente, o consumidor, todo mundo, né? E a gente está sempre aprendendo muito uns com os outros. E além de diretora da ABF, eu sou mãe de dois, né, de dois adolescentes, o que é um grande desafio, né? Cada dia uma fase do jogo diferente, um pouquinho mais complicada de lidar, mas maravilhoso, porque a gente aprende muito, né? E sou corredora também, sou viciada em corrida, eu admito. Super disciplinada, né? Para quem conhece bem a Fabi. Uma energia absurda que a Fabi tem. E você, Adriana? Vamos lá, eu vou começar de trás para frente. Minha prioridade aqui, eu sou mãe do Bruno, do Marco e da Luísa, 24, 21 e 19 anos, meus filhotes queridos. Comecei a Nut Bavarian muito cedo, trouxe a marca para cá em 96, comecei com franquia em 97, já associada da ABF. A ABF, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Franquias, né? E de lá para cá, como a Fabi falou, fui me apaixonando cada vez mais pelo segmento. Para quem não conhece a Nut Bavarian, deve conhecer o cheirinho dos quiosques das castanhas glaciadas. As pessoas conhecem muito pelos quiosques, mas a gente na Nut também trabalha em outros canais. Hoje nós estamos no food service, em eventos, brindes corporativos, supermercado, enfim. Falo muito de franquias, sou apaixonada por franquias, mas hoje nossa empresa é um pouco mais do que isso. E também tenho algumas outras empresas em sociedade com meus irmãos. Tenho uma empresa de negócios imobiliários, pega parte do meu tempo. Tenho outra startup uma plataforma de gerenciamento de espaços híbridos e também uma outra que chama CAL, que são espaços de coworking espalhados por aí. E qual que é o papel de vocês duas na BF hoje? Você é diretora executiva, quais são os teus principais desafios hoje
e você como vice-presidente. Acho que é legal contar um pouquinho aqui pra gente. Muito bem. Então, como diretora executiva, eu trabalho em conjunto na parte estratégica com a diretoria estatutária e com o nosso conselho, né? E com as comissões também, porque nós temos aí 14 comissões segmentadas na ABF, né? Desde comissão de ética, estudos jurídicos, até os segmentos, né? De food, de beleza e assim por diante. E nessa parte a gente desenvolve os nossos principais pilares, né? A ABF, ela tem como principal papel fomentar e desenvolver o franchising no país como um todo, né? Esse é o nosso grande papel, a gente representa o segmento, né? A área de franchising no nosso país não tem um órgão, assim, que seria um órgão oficial, digamos assim, né? Como um conselho, por exemplo, de medicina, ou um sindicato, né? Algo assim. Então, a nossa Associação Brasileira de Franchising nasceu com esse papel já de representar o nosso setor, junto a todas as instâncias públicas, judiciário, ao governo, em todas as instâncias, desde município, estado, até o nosso governo federal. E isso é bem importante, porque um dos principais pilares entregues na ABF é a parte de advocacy, né, de defesa do nosso sistema, porque se a gente quer que ele seja longevo, sustentável, a gente precisa estar sempre olhando para todas as interferências, né, e tornando essas interferências como oportunidades, como algo positivo para o sistema, melhorando a questão tributária, melhorando a questão legal, para que a gente possa, de fato, executar o bom franchise, né? Que é a nossa grande defesa da ABF, um franchise íntegro, ético, responsável, que quer crescer sim, é da natureza do franchising. Nós somos exponenciais, a gente está sempre crescendo, a gente é viciado em crescer. Na verdade, nosso sistema se justifica pela escala, inclusive, pelo crescimento, né? Mas precisa sim ser muito cuidadoso, porque a gente lida com muitas vidas dentro do sistema. Com muitos sonhos, né? Muitos sonhos. Hoje são praticamente 185 mil unidades franqueadas no nosso país. Dá para tirar por baixo aí umas 100 mil famílias que estão envolvidas em todas essas unidades aí, fora os empregos diretos que a gente gera, que a gente já está aí com 1,6 milhão de empregos no nosso país, né? E todas as marcas aí que estão envolvidas, que são mais de 3 mil marcas, sem contar os fornecedores. Então, é um desafio bem grande. E o outro pilar importante que a gente tem é a parte de educação, né? De disseminar conhecimento, porque também é da essência do franchising transferir know-how. Eu sempre falo para os franqueadores, se tornou um franqueador, se tornou um educador, porque a gente precisa o tempo inteiro estar transmitindo para a nossa rede o que trouxe este negócio até aqui, qual é o modelo de negócio que deu certo e que nós estamos multiplicando aqui e como a gente pode melhorar isso juntos, né? Então, isso também é um papel da ABF junto às redes, né? Nesse pilar de educação. Eu escuto muito vocês falando, né? Franqueador é educador, né? Então, muito legal. Eu vou contar, Fred, assim, qual foi a minha visão da ABF desde o começo. Porque quando eu me associei lá em 1997, um pouco antes de virar franqueadora, eu achei que era meio obrigatório. Sei lá, vou virar franquia, vou me associar na ABF. Mas eu fiquei 15 anos sem usar, sem participar, sem fazer coisa nenhuma. Até que eu conheci, eu entendi o que a ABF fazia para o setor de franchise. Eu falei, nossa, quanto tempo perdido que eu passei se eu soubesse disso antes. Mas, para mim, o mais incrível que a ABF traz é a possibilidade da gente dividir experiências com outras pessoas que estão passando por coisas muito semelhantes, ou que já passaram. Então, você sai na frente, né? Você com certeza já tem contatos, enfim, uma rede de networking incrível. Além de tudo isso que a Fabi falou, a gente conhece muita gente especial, bacana e disposta a compartilhar conhecimento, que eu acho que isso está no DNA de quem faz parte desse ecossistema. É muito gostoso ver vocês falando, porque, né, dá pra ver o brilho no olho de vocês, porque eu que sou amigo de vocês, sei muito bem que vocês amam fazer isso, porque eu tenho certeza que vocês, até nos negócios de vocês, com certeza, vocês trocaram muita experiência com outros franqueados, enfim, tenho certeza que passaram por muitos problemas, oportunidades que a ABF conseguiu, de fato, ajudar vocês, né? Sem dúvida. E puxando um pouquinho esse tema, eu queria falar como é que tá o mercado, Adriana, como é que tá o mercado de franquias hoje, assim, no Brasil, né, no período pós-pandemia e tudo mais, como é que tá esse movimento? Fred, assim, primeiro cresceu depois da pandemia. A pandemia foi para muitos setores bem impactante, acredito que para muitos negócios, não só para o setor de franquia, mas a gente tem visto um crescimento. É claro que é um momento de incerteza por uma série de fatores, mas está crescendo. A Fabi acho que pode até falar alguns números, né, Fabi? Isso. No ano passado, a gente fechou o ano já com grandes celebrações, assim, né? Quando a gente fechou 2022, porque a gente conseguiu um faturamento recorde de mais de 211 bilhões, praticamente 185 mil unidades franqueadas
e 3 mil redes, né? Mais de 3 mil marcas, né? Dessas mais de 3 mil marcas, a gente tem 1.700 associados hoje na BF, então a gente tem 80% do faturamento do franchising junto à nossa associação. E a gente vem crescendo muito, o faturamento, ele cresceu agora, no primeiro trimestre que a gente fechou agora, os números de 17,2%, né? O único período, na verdade, que o franchise não cresceu foi na pandemia, que ninguém cresceu, né? Mas fora isso, a gente sempre cresce, porque o franchising ele traz muita oportunidade, e não tem zona de conforto também no franchising, né? Porque o trabalho é colaborativo, o franqueado puxa o franqueador puxa o franqueado, o fornecedor depende desse ecossistema, então ele está sempre retroalimentando com soluções também positivas, né, e trazendo muita oportunidade para todo mundo, e por isso que não tem a opção de não crescer. É isso, assim, e a gente ainda vem comemorando desde o fechamento do ano passado, e agora o primeiro trimestre se confirmou, todos os segmentos crescendo. Eu ia te perguntar, qual que é o segmento que mais cresce, assim... Então, agora no primeiro TRI, a gente teve hotelaria e turismo se repetindo, o ano passado também foi, mas esse primeiro TRI foi 37,5% de crescimento hotelaria e turismo, né? Legal. A gente teve 27% de saúde, beleza e bem-estar. Você vê o setor, né, ganhando força. Exatamente. E mais de 20% na alimentação e food service, né? A gente percebeu que para um pequeno empresário que estava sozinho na pandemia, foi muito mais cruel do que para o franqueado que tinha uma franqueadora e toda uma rede por trás. Para tomadas de decisões, para você se adaptar àquela situação de maneira mais rápida, para você otimizar o que você tem. Os custos, enfim, e tudo mais. Os custos, negociações com fornecedores, com pontos comerciais e tudo mais. Se você faz parte de uma rede, a chance de você sair de uma situação de crise é muito maior. E puxando até essa bola, Adriana, eu queria muito saber, eu acho que é muito legal para quem está escutando, como é que começou a sua ideia ali dos nuts? Eu sei que teve uma viagem nos Estados Unidos, enfim, conta um pouquinho, até a construção dessa marca que todo mundo ama aqui no Brasil. Tá. Bom, eu conheci a Nut em 1996, no comecinho, mais ou menos numa viagem de férias. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, imagina, eu tinha 21 anos de idade. Tinha me formado, fui fazer uma viagem de férias, conheci a Nut Bavária numa arena, ali num estádio de basquete, senti um cheirinho delicioso. Era um produto americano, mas eu era ainda muito novinha, e uma tia minha comprou um quiosque daquele, ela estava com a gente na viagem, comprou, trouxe para o Brasil, montou em Campos do Jordão, primeiro quiosque em julho de 1996. Minha tia montou o primeiro. Por questões pessoais, ela não quis continuar com o negócio, aí eu acabei ficando. Eu tinha feito um curso de franquias, já estava apaixonada pelo franchising, mas não sabia ainda do quê. Falei, eu quero trabalhar com franquia, mas não tinha ideia do produto. Quando eu vi aquilo, eu achei que era uma franquia. E aí eu fui para os Estados Unidos para tentar negociar uma master franquia, porque o que ela tinha feito, ela comprou da Nut Bavária Americana um quiosque, uma panela e a matéria-prima toda, que na época era só amêndoa. Não sei se quem conhece o nosso produto, a gente trabalha com amêndoas, nozes, castanhas, vários tipos de nuts glaciadas. Naquela época eram só amêndoas. Ela comprou galões assim de um xarope, que era o glacê, que era líquido ainda naquela época, trouxe de navio e, enfim... Aí eu entrei, fui lá negociar, e lá eu descobri que não era franquia nos Estados Unidos, que ele era... A Nut Bavária era a marca de um produto, na verdade de um equipamento, mais ou menos como você tem uma máquina de café, assim, uma Nespresso, que você tem a máquina, você tem a cápsula, e você pode abrir a cafeteria do Fred com aquela máquina. Nos Estados Unidos, a Nut Bavária, você podia montar o negócio que você quisesse com a máquina da Nut. Que legal. Então, o que eu comprei na época, claro que com a ajuda do meu pai, porque com 20 anos de idade a gente não tem dinheiro para investir em muita coisa, eu comprei a exclusividade daquele equipamento elétrico para o Brasil e a receita do xarope, que era o glacê. E aí, acabei né, montando a empresa no Brasil, depois de um tempo, logo no comecinho, acho que no primeiro, segundo ano, o meu namorado na época entrou também na empresa, a gente ficou sócio, e a gente montou um modelo de franquia, ou seja, a empresa começou já pensando em ser franquia. Foi até engraçado, porque a decisão de ser franquia foi antes da decisão de que produto que a gente ia vender. E por ser um produto super nutritivo, um produto gostoso de trabalhar e uma coisa totalmente diferente do que já tinha, na época a gente não conhecia ainda muitas dificuldades de se trabalhar com um produto diferente que ninguém sabe o que é.
em 96, quem aqui é um pouco mais velho deve lembrar que as pessoas não tinham hábito de comer castanhas, não era uma coisa tradicional, ainda mais como um snack, como né, tipo num pacote assim na mão que nem pipoca, era uma coisa muito incomum. E aí montamos, chegamos a ter acho que uns 15 pontos próprios antes de abrir a primeira franquia, mas já no segundo ano a gente abriu a primeira franquia por que e aí você começou. achou que naquele determinado momento era o momento para franquear um negócio? Ô Fred, assim, primeiro que eu achava que eu entendia tudo de franquia, porque eu tinha feito a Franchise University, né? Bem isso, eu tava me achando a entendedora do sistema. Claro que eu bati a cabeça. Não, o curso foi ótimo, mas a gente nem sempre aplica tudo que a gente aprende. Sim. Mas na prática é um pouco diferente. Né? Bati muito a cabeça aí no começo, numa série de coisas. Mas, assim, no nosso negócio, as pessoas abrem franquia por uma série de razões, tá? Uma delas é porque nem sempre você consegue estar na operação. Sim. E para você ter, por exemplo, eu queria abrir um ponto no Rio de Janeiro. Como é que eu ia estar no Rio de Janeiro? Eu ia mandar um gerente para o Rio de Janeiro, eu ia ter que ter alguém lá. O custo de você manter isso em outra cidade, a conta para um negócio como o meu não fechava. Segundo, era um produto totalmente novo, uma marca totalmente nova, a gente estava desbravando um mercado que se eu demorasse para entrar, a chance de entrar concorrente era grande. Só que eu não tinha como abrir e expandir sozinha naquela época. Então, a franquia também ajuda. E ganho de escala, enfim, tem uma série de coisas. Depois de um tempo, naquela época não existia o Simples, mas hoje o Simples também é uma razão, né? A parte tributária, no meu caso, também é uma razão, porque é mais vantagem para alguém operar um quiosque dentro do Simples do que operar um quiosque num lucro presumido ou num lucro real. Então, tiveram uma série de fatores aí para essa escolha. Você tá com quantas lojas hoje? Hoje, de quiosques, a gente tem em torno de 140 e poucos, e aí tem os outros pontos de venda todos, né? Ô Fabi, conta um pouco pra gente, quando que você acha que é o momento certo de alguém franquear um negócio e quando você acha que não é o momento certo para alguém franquear um estabelecimento? Bom, no papel de franqueador ou de potencial franqueador é muito importante que analise o modelo de negócio e entenda se esse negócio é replicável, né? Que é a análise de franqueabilidade que a gente fala, né? E além de entender se esse negócio é replicável, se existe espaço no mercado de fato para ele ser replicado, né? Ou seja, como é que está a concorrência, como é que estão os espaços, como que esse modelo se encaixa, né? Ele é home-based, ele é virtual, ele precisa de um ponto físico, o ponto físico é de rua, é de shopping, é de centro comercial. Como é que funciona isso, né? Então é muito importante que quem tem um negócio, que entende que pode ser franqueável, que faça essa análise mais a fundo, que estude bem os seus números, numa unidade separada, né, do seu negócio principal, até para entender como que esse negócio vai ser sustentável. Ele precisa funcionar somente no Simples? Ele consegue funcionar em lucro real e presumido? Como que é o ROI desse negócio? Né? Como que é o retorno do investimento? Que margens eu consigo ter nos diferentes modelos também tributários para conseguir reproduzir o negócio? Quantos funcionários precisa ter ou não precisa ter? Porque também tem franquia sem funcionário, tem as microfranquias, né? Então, isso tudo precisa ser testado. Conseguir testar tudo isso, funcionou, dá para replicar mesmo? Bom, então agora eu tenho que começar a comunicar e atrair os leads certos, porque o perfil do franqueado é um perfil muito variável. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque eu acho que tem perfil para quem quer ser franqueado e tem perfil para as pessoas que talvez não tenham esse Exatamente. Esse e para ser dom franqueador também, né? Porque eu também falo isso, tá? O negócio é legal. Isso, ótimo. Fez análise, passou no teste, digamos assim, né? Mas a pessoa que dirige o negócio, que lidera esse negócio, tem perfil para ser franqueador? Porque tu tem que ser uma pessoa mais aberta, tem que gostar de trabalhar de forma mais colaborativa, escutar as pessoas, porque não dá para trazer um monte de ser humano inteligente, que pega o dinheiro da sua vida, tem confiança em ti, na tua marca, coloca o dinheiro ali e simplesmente não escutar. Eu escuto isso muito não pode isso, né? Ter a acontecer, responsabilidade de você estar trabalhando com o sonho da outra pessoa, com o dinheiro da outra pessoa e ainda colocando a sua marca no jogo, Exatamente. Né? E tem essa valorização, reconhecimento do ser humano ali para tu aproveitar até o que tem de mais positivo na diversidade, que é justamente essa visão diferente de cada um, que pode agregar muito para o negócio e ajudar a melhorar o negócio. Então, como franqueador, precisa ter esse perfil também, né? Ou ter alguém no seu time que vai cuidar dessa parte e vai cuidar muito bem dos franqueados e tornar esse universo muito colaborativo, né? E qual que é um perfil bom, você acha? Desculpa. Eu quero só completar uma coisa, porque quando você fala quando não ser o franqueador, tem um ponto bem importante. Tem muita gente que
acredita só na taxa de franquia. Então, sair vendendo franquia pode parecer tentador demais. E eu também já errei nisso. Na escolha do franqueado certo, nas razões certas para você ser franqueador, né? Crescer por crescer, vender franquia é fácil. Você implantar, você manter, você garantir que aquele franqueado tem sucesso é outra história. Sim. Então, o cuidado é enorme também de você ser franqueador. E a gente mesmo, na Antibavária, no começo, chovia gente querendo abrir franquia. Puxa, mas peraí, cabe naquele ponto? O aluguel que ele vai pagar naquilo ali é viável? Porque muitas vezes não é. E o perfil da pessoa também, né? O perfil é ainda mais... É muita tentação você vender para uma pessoa que não tem o perfil. Porque a pessoa consegue te convencer facilmente. Em 10 minutos de conversa. Poxa, aquele franqueado é tão legal. Mas ele falou que ele vai operar. E aí você quer vender. Então você acaba acreditando. Então tem que realmente ter uma análise mais fria nessa hora. Ter certeza de que está vendendo para alguém dentro do seu perfil. Claro, cada marca tem um estilo, né? Procura um perfil diferente, mas tem alguns pontos que eu acredito que quase todas têm que ter. Uma delas é o comprometimento, outra delas é a mão na massa. Além, claro, da parte financeira que aquele negócio exige. Tem franquias hoje com investimentos super baixos. A gente tem microfranquias um monte e franquias muito boas. Só que tem outras que o investimento é mais alto. E você não pode considerar só aquele investimento que está falando, porque tem sazonalidade, tem coisas que acontecem, vão acontecer. É certeza que alguns imprevistos vão acontecer. Tem situações como pandemia, Vou dar um exemplo básico, assim, da minha empresa que acontece bastante. Às vezes a pessoa abre. A gente faz contagem de fluxo, a gente faz uma análise do ponto comercial bem profunda, assim, para ver se aquele ponto tem potencial para pagar o aluguel que o franqueado assinou o contrato ali, no caso, vou dar um exemplo de um shopping. Mas pode acontecer de repente, aquela loja âncora que estava perto dele, que levava o fluxo, fechou. E aí o franqueado está lá num ponto que não é tão bom. Então ele tem que levar isso em consideração na hora de ver o quanto dinheiro ele tem, quanto ele vai precisar se segurar e garantir. E qual são as principais dificuldades que já tiveram com franqueados, assim? Talvez pelo perfil, ou talvez alguma situação que vocês tiveram que dar a volta por cima e explicar para ele que talvez ele não fazia parte desse modelo de negócio, assim. O que você acha, Fabi? Um dos desafios que a gente tem no sistema de franchise é justamente a diversidade, que ao mesmo tempo é um ponto forte. Né? Então, as pessoas têm formas diferentes de enxergar as coisas. E num primeiro momento, quando o franqueado está escolhendo o negócio, ele está tão empolgado com a tomada de decisão dele, e é uma decisão muito menos racional do que a gente imagina, sabe? De uma forma geral, as pessoas pensam assim, eu tenho 50 mil reais, deixa eu ver, agora é o momento de eu abrir um negócio, porque eu fiquei desempregado, ou porque eu recebi um valor aqui que eu não estava esperando, ainda não estava contando com ele, sempre quis empreender, o Brasil é o país do empreendedorismo, vou abrir um negócio. Deixa eu procurar o que dá para fazer com 50 mil reais. Então começa assim. Aí o primeiro franqueador que responde, né, de uma forma geral, é o que leva o franqueado, porque essa agilidade na resposta, tem até pesquisa sobre isso, até 4 horas de resposta aumenta muito a taxa de conversão do lead para assinar contrato. Fica a dica aí para quem... Aí respondeu. Aí deu o acaso de responder e ainda por cima a conversa ser muito boa, ou seja, apresenta, transmite confiança, dá atenção para o candidato ao franqueado. Às vezes em pouco tempo ele já quer assinar o contrato, né? Então isso a gente precisa cuidar muito, né? Como é muito inconsciente a decisão de uma forma geral, a gente precisa trazê-lo para a consciência. Então, as principais dificuldades que eu tive com o franqueado foi porque, nesse momento, nós também éramos imaturos ainda, como franqueadores, e a gente não entendia o quanto era importante a gente trazer para a consciência. Para nós, parecia que estava tudo muito claro, tudo muito explicado, né? Mas quando a gente via as coisas acontecendo, nossa, isso aqui a gente vai ter que reforçar no nosso processo de expansão. Isso aqui a gente vai ter que trabalhar melhor antes de assinar contrato, sabe? Vamos ter que ter mais esse cuidado aqui. Porque as pessoas realmente, às vezes elas não se dão conta. O perfil do público, por exemplo, que vai ser atendido naquela unidade franqueada, naquela loja. Às vezes a pessoa não quer. A questão do número de horas de trabalho, por exemplo, também. Às vezes, para nós era muito óbvio, né? Quem é empreendedor trabalha muito, a gente está acostumado. Então a gente achava que a pessoa sabia que ia trabalhar muito e ele achava que não, que ia trabalhar menos do que antes, né? Então, esses detalhes, assim, a gente vê que são importantes a gente estar atento. Né? Resumindo isso que a Fabi falou, é deixar muito claro o papel das partes. Porque pra gente é muito óbvio o que é uma franquia e qual que é o papel do franqueador, qual que é o papel do franqueado. Mas pro franqueado nem sempre é óbvio. Tem muita gente que ainda compra franquia. Você pode, de repente, falar pra gente um pouquinho o papel do franqueado e do franqueador? Posso. Tem muita gente, por exemplo, que compra franquia achando que o franqueador vai resolver tudo por ela.
Então, é quase que como um investimento financeiro, e não é. O franqueador vai pensar na estratégia, o franqueador vai desenvolver a linha de produtos. Vou dar exemplo botando a Noite Bavária aqui só para conseguir explicar melhor. O franqueador vai ver que campanha você vai fazer, claro que junto com o comitê, com os franqueados participando, mas a decisão ali é o franqueador. Mix de produtos, treinamento de equipe, material para tudo isso. Como vai ser, no nosso caso, o quiosque, que material a gente vai usar ali e tudo mais. O franqueado, ele é o dia a dia da operação. Vou dar um exemplo aqui usando a parte de tecnologia. Eu estava uma vez numa IFA, lá nos Estados Unidos, IFA é a Convenção Internacional de Franquias. Eu estava assistindo uma mesa lá redonda e uma pessoa falou assim, olha, no Brasil, um americano, no Brasil, o franqueador é muito paternalista, ele faz tudo para o franqueado. E que ele tinha uma empresa no Brasil. Não sei. Aí eu falei, não, imagina, a gente não é assim. Aí ele falou assim, não, é sim, se queima a lâmpada na minha loja lá do Brasil, o franqueado liga para o franqueador, como se fosse papel do franqueador queimar a lâmpada. Aí, naquele momento, eu tava com o meu celular na mão, tinha mensagem de um franqueado meu, que o computador dele, a internet não tava pegando. Aí eu falei, tipo, que culpa eu tenho que a internet dele não tá pegando? Isso é papel do franqueado, tá? Sim. Então, a gente, às vezes, esquece de deixar bem claro qual que é o papel do franqueado. Gestão de equipe é papel de franqueado, controle de estoque é papel de franqueado. A franqueadora vai ensinar como ele faz isso. Ela vai ensinar ele a gerir a equipe, a treinar. Ela pode dar os materiais, ela pode dar tudo aquilo que ele precisa, as ferramentas que ele precisa para operar, mas a operação é dele, a responsabilidade é dele. E o franqueado, ele paga uma taxa de franquia para a franqueadora, é isso? De maneira geral, ele paga uma taxa de franquia. A taxa de franquia inicial é uma coisa, e depois ele paga royalties para a franqueadora. Tem maneiras e maneiras de você cobrar royalties, tem maneiras e maneiras de você cobrar taxa de franquia, mas de um modo geral seria isso. É assim, e a maior parte das franqueadoras também cobra uma taxa que ou é taxa de marketing, taxa de publicidade, agora já estão falando até de fundo de marca, que é para divulgação, para ajudar na divulgação do negócio. Legal. E falando um pouquinho de tecnologia, acho que as duas podem responder, mas começando pela Fabi. Tecnologia na franquia, né? A gente está aqui no Pod do Varejo na Lynx, obviamente a maior empresa de software para varejo no Brasil. Como que a tecnologia pode, de fato, ajudar o franqueado, né? Ou o franqueador? Acho que nesse caso seriam para ambos. Como que você vê isso? Eu acho que o principal desafio que a tecnologia nos ajuda é a gente conseguir transformar todos os dados que a gente coleta nesse grande ecossistema do franchise, porque o franchise, ele é, na essência, um canal de expansão das marcas, né? E assim como a Noite Bavária utiliza o franchising, também utiliza outros canais para crescer e para aumentar o seu faturamento. Então, tudo isso gera muito dado, mas gerar informação depende de ter boas ferramentas de tecnologia. E tá tudo integrado, né? E de tudo tá integrado, exatamente. Até para a gente conseguir chegar na grande tendência hoje, que a gente conseguir hiperpersonalizar o atendimento, no caso do franchising, ao franqueado e também lá ao cliente final. Né? Que esse é um ponto importante. Então, a gente aumentar a produtividade, aumentar a assertividade, é nisso que eu enxergo muito o papel da tecnologia dentro desse processo, para que as nossas inteligências naturais possam florescer cada vez mais, né? Eu acho que muito desse papel que agora vem também junto na tecnologia e inteligência artificial, vem para isso, né? Para a gente conseguir extrair informações, ter percepções melhores, insights melhores para tomar melhores decisões estratégicas como franqueador e conseguir otimizar a operação como franqueado e como time lá na ponta. E usar isso tudo a nosso favor, né? Exatamente. Exatamente. As pessoas até brincam, mas tem tecnologia num carrinho que vende amendoim. Então. Nossa, aí tem tanta coisa por trás, um monte. Mas, completando só o que a Fabi falou, nas redes de franquia, um outro ponto importante também é a comunicação franqueado-franqueador. E tem muita tecnologia por trás disso também. Além, claro, de controle de dados, da parte de segurança para a franqueadora, para saber o que o franqueado está fazendo na ponta, para evitar desvios e fraudes e coisas assim. Também a gente usa muita tecnologia. Para expansão de franquias, tem tecnologia embutida, para toda a parte, óbvio, de divulgação, para meios de pagamento. Tem. O que está mais chamando a atenção de vocês em relação à tecnologia para esse setor?
Olha, eu vejo que é algo que a gente precisa ainda evoluir. Já tem bastante soluções, mas pode evoluir muito mais, ser mais acessível também, que eu acho que é um grande desafio que a gente tem como Associação Brasileira de Franchising, trazer uma acessibilidade digital para todos os tamanhos de franqueadores e associados que a gente tem. É a gente conseguir utilizar, de fato, a parte preditiva da inteligência artificial, que vai além da informação, de ir sinalizando e multiplicando essa assertividade com a rede, sem depender o tempo inteiro do ser humano. Então, a gente conseguir planejar isso, utilizar essas ferramentas. E a própria tecnologia está avisando o franqueado, o teu estoque está chegando no fim, a solução é essa, o teu atendimento aqui não está tão bom, o teu ticket médio podia ser maior, e tem um treinamento, já conecta com a plataforma e ele já começa a fazer um treinamento online, por exemplo. Então, coisas que estão alinhadas com o suporte, com o time da franqueadora, com toda a estratégia, mas que não dependem o tempo inteiro de ter um consultor de campo, ou um supervisor, ou alguém dando essa orientação, sabe? E digitalizar da lojinha ao lojão, né? Da lojinha ao lojão, exatamente. Por isso que o quiosque de amendoim, sim, precisa ter muita tecnologia para poder chegar essas gostosuras que são essas noites glaciadas ao máximo de gente possível, né? E com a melhor experiência possível. Que a noite, também, além né? de tudo isso, é uma experiência, né? Mas sabe, Fred, eu vou fazer uma propaganda aqui, um jabá para vocês, tá? Eu sou muito fã das coisas que vocês fazem aqui na Lynx. Eu conheci recentemente uma série de soluções que eu não sabia que existiam, então aconselho todo mundo aqui que não conhece a perguntar para alguém da Lynx, porque tem muita ferramenta legal. De maneira geral, eu também estou bastante de olho na inteligência artificial, dos diversos usos, não só o chat ou não só para fazer imagens, embora essas duas coisas também ajudam bastante. Estou um pouquinho assustada também, porque tem umas partes meio aterrorizadoras aí, mas eu vi a evolução da voz, do comando por voz, até na NRA agora, lá que é o evento de food service, de restaurantes nos Estados Unidos, a gente viu muita coisa de comando por voz, de você chegar no, como chama aqueles, drive-thru e pedir, e não precisar ter a pessoa digitando do outro lado, a tua voz é reconhecida e entra ali no pedido, e também de reconhecimento facial para várias coisas, para meios de pagamento e coisas assim. Então, estamos de olho nessas. Bom, gente, a gente vai agora para a segunda parte, nosso segundo bloco, que chama Roleta do Varejo, onde a gente vai brincar um pouquinho, né? Basicamente, a gente vai girar. E aí, na pergunta que cair, vocês precisam responder as duas, tá bom? Muito bem. Ixi. Vamos lá, então. Dá uma... 5 minutos de varejo, o quadro onde você dá só uma olhadinha rápida no que tá rolando no varejo. Então, eu queria que cada uma de vocês falassem qual que é a tendência que você, Fabi, em particular, tá olhando pro varejo, qual a tendência você, Adriana, que você tá olhando pro varejo, contar um pouquinho aqui pra gente. Muito bem, tem um desafio grande que a gente tem como rede de franchising também, que está aí no varejo de produto e de serviço, que é a gente olhar para toda essa tecnologia, já que a gente está aqui na casa da tecnologia, na Lynx, né? E entender o quanto isso impacta a gestão estratégica dos negócios e os indicadores, né? Os indicadores precisam mudar dentro dessa nova visão do varejo, e por isso a gente precisa ter muito acesso, utilizar o que tem de tecnologia, de inteligência artificial, para extrair melhor as informações e entender o que de fato hoje em dia vai impactar as nossas decisões, né? Para evitar a ruptura de estoque, para conseguir hiperpersonalizar o atendimento lá para o cliente na ponta, dar um suporte melhor para o time que está atendendo esse cliente, seja no canal digital ou no canal presencial, né, físico. Então, acho que esse é um ponto bem importante para a gente estar atento, estudar bastante e entender para cada segmento, para cada tipo de negócio, quais são os indicadores que eu realmente preciso dar atenção, porque a gente como gestor também não pode estar olhando para tudo, né? Porque se a gente olha para tudo o tempo inteiro, tudo vira prioridade, nada é prioridade, né? Não, com certeza. Então esse é um ponto importante. E, né? Fabi, uma coisa que eu gosto de falar bastante, né? Que eu vi essa frase lá no Web Summit, eu tenho falado bastante, né? Que escute dados, não conselhos, né? E é justamente isso que você vem falar, né? A gente tomar as decisões, a gente varejista, a gente precisa tomar as decisões, de fato, baseado na informação. E não no passado, como a gente falava, eu acho que vai ser de tal maneira, ou eu acho que o meu consumidor vai ser assim, né? Então... E a gente ainda tem muito o que evoluir nisso, sabe? Porque até hoje, por exemplo, no varejo de moda, que eu trabalhava muito com moda infantil, a gente
ainda falta, tu é uma loja de básico, às vezes, e falta camiseta branca no final do ano, sabe? Sim. Isso não pode acontecer, Planejamento, né? e sabe Então, que vai acontecer como eu usar de isso, fato né? toda essa tecnologia para ser assertivo, sabe? Para conseguir. E para olhar também, ontem o Serrentino falou sobre isso, né? Num evento que eu fui, e ele é um grande mestre pra gente no varejo, né? Para olhar para não venda também. Como eu uso toda essa tecnologia, essa análise de fluxo também, para olhar para as vendas que não aconteceram, para aquilo que não foi convertido, né? Como E é que eu porquê de entendo tudo isso, né? por que esse cliente foi até o meu ponto físico ou digital, né? E abandonou o carrinho ou abandonou a minha loja física sem comprar nada, né? Não, Com todo o investimento que é feito, né? De estoque, de treinamento, de PDV, de layout de loja, de equipamento, de ferramenta, como que ainda tem uma pessoa que foi até lá e não comprou, né? Exatamente. Então, esse eu acho que é um ponto importante que a gente precisa evoluir muito ainda. E analisar os erros, né? Pegar e sempre estar analisando. Exatamente. E você, Adriana? Vou falar em alguns aspectos diferentes aqui, só para completar. Uma das coisas que eu vi nos últimos eventos, eu voltei agora da NRA lá de Chicago, primeiro falar de varejo do meu segmento, né, de alimentação, muita coisa plant-based, muito foco em produtos feitos que não são de carne. Isso foi o que mais chamou a atenção nessa última feira da NRA. Já chegaram no formato que eles conseguem imitar qualquer coisa. Então, você come um sushi, você come um salmão, um atum com cara e gosto de atum e gostoso, de salmão, né? e é gostoso, e é idêntico, e fora todos os tipos de carne, de frango, etc. Então, da parte de alimentos, o que mais mostraram foi isso. Mas, o que para mim chamou mais atenção, juntando todos os eventos que eu fui, é mão de obra, trabalho, pessoas, equipes e a dificuldade. Só que o que isso traz? Porque a falta de mão de obra lá é forte. Aqui no Brasil, eu achei que não era tanto, mas agora no evento que eu fui nesse fim de semana, o pessoal de alimentação falou que também tá bem difícil contratar gente, e mais ainda treinar, e mais ainda motivar. E o que eu vi assim de tendências é contratação de pessoas mais velhas. Foi algo que chamou a atenção. Robotização daquelas tarefas que são mais manuais, assim, para você... Não é você tirar a gente do trabalho, não, porque essa é uma preocupação grande também. Não quer tirar ninguém do mercado de trabalho, mas para aquelas funções que ninguém quer fazer, robotizar, digitalizar. Você ter outra maneira de fazer, robotizando e digitalizando. E a outra é milhões de apps e de sistemas e de programas para recrutamento, para seleção e para treinamento dessas equipes. Legal. Na minha opinião também, já me metendo aqui também, eu acho que eu sou muito a favor dessa parte de dados, como você falou, mas também trazendo para a experiência, né? Justamente o que você falou. Eu acho que a gente está no mundo pós-pandemia, onde a gente precisa se preocupar, sim, na experiência, né? Na Nut, por exemplo. É um quiosque de castanhas, mas olha a experiência que tem por trás disso, né? O cheiro que todo mundo, quando você fala... Eu lembro quando eu te conheci lá no Web Summit, você falou da Nut. Aqui tem o cheiro. Na hora a gente já associou, né? Então fazer essas conexões eu acho que é extremamente importante se a gente pensar no mundo competitivo e tudo mais. Ô Fred, eu vou voltar nisso daí, porque a gente com tanta digitalização, esses sentidos começam a fazer cada vez mais diferença. Os sentidos básicos que antigamente tinha em todos os lugares, desde, por exemplo... Você sentir a chuva caindo, ou o vento, ou o frio, que dentro de um lugar fechado você não sente, que numa tela de celular você não sente. E na Nut a gente tenta colocar muito disso. O cheiro é um deles, né? Que é o carro-chefe, mas o cheiro sempre teve, sempre existiu. Mas a experimentação, a degustação do produto, a crocância, o visual né? As pessoas, acredito eu, que estão precisando dessas coisas mais táteis, né? E lembrar que a tecnologia sempre joga ao nosso favor, né? Sim. Como você falou. Então a gente sempre tem que se preocupar que a gente sempre tem que olhar para a tecnologia e falar como que ela pode, de fato, ajudar o meu negócio. Exatamente. Né? E quebrar essa barreira que, nossa, a tecnologia vai invadir o meu negócio. Não, ela tá ali para te ajudar, para te fornecer dados, para trazer uma experiência melhor para o consumidor, né? Para ouvir o consumidor, para a gente identificar qual que é a nossa persona e tudo mais. Ouvir o consumidor também foi outra coisa muito falada da hiperpersonalização que agora com tecnologia dá para fazer. Com vários CRMs maravilhosos e tudo mais. Bom, a gente tem mais a última perguntinha da roleta do mais varejo. uma emoção. Vamos ver se vai ser pergunta difícil. Alma do negócio. Histórias surpreendentes envolvendo clientes.
Então. Conta aí uma história surpreendente, ou pode ser às vezes um perrengue ou alguma coisa inspiradora que você, como varejista, Fabi, passou. Muito bem. Então, como varejista lá da minha época de bebê infantil, eu sempre trabalhei muito próximo dos times, assim, da parte de gestão, de pessoas, etc, né? Sempre gostei dessa parte de treinamento também. E na nossa parte de treinamento, eu ia muito para as unidades e ficava e atendia e estava junto com o time. E uma vez eu conheci uma futura mamãe, né, que estava gestante, que tinha deficiência visual. Ela era praticamente 100% cega, né? E ela estava muito angustiada. E a gente trabalhava um jeito de atender no nosso atendimento, que a gente fazia um acolhimento de todas as pessoas que a gente atendia. Na maioria, na época, eram mães. Depois aumentou muito as gindas, né? E as vós também sempre frequentando as lojas. Então, como que a gente pode acolher, entender e fortalecer esse papel? Porque eu sabia, como fonoaudióloga, né? O impacto do vínculo materno, assim, no futuro dos bebês, né? E a gente trabalhava muito essa questão do amor incondicional. Então, a gente sempre dizia, a gente tem que acolher e ensinar, apoiar a mãe na escolha, mas sem escolher por ela, porque ela vai passar por isso no dia a dia e ela tem que ter certeza que ela é a melhor mãe para aquele bebê, sabe? Então a gente falava isso no treinamento, quando a gente, como expor o produto, como mostrar e tudo mais. E aí essa mãe, a gente tinha feito treinamento disso, né? Como atender mães deficientes visuais. Porque como eu vim da fono, eu trabalhei, né? Com vários tipos de deficiências na faculdade, então a gente fazia isso no treinamento. E a gente vendava os olhos mesmo do time para ensinar como que eu mostro o produto. Você não vai poder mostrar com os olhos, você tem que mostrar com a mão, o toque, o cheiro, né? Então vamos fazer isso vamos treinar entre nós. E aí chegou essa mãe e a gente foi lá atender. E a gente começou a mostrar. Daqui a pouco a gente abriu um kit de berço, que era aquelas coisas que botava no bercinho, se tinha o edredom, sabe, as almofadinhas na lateral, e fez ela tocar, olha esse bordado, que lindo, porque tem esse relevo aqui, tu vê a diferença de tecido, aqui é fofinho, aqui tem isso, aqui tem aquilo. E ela começou a chorar, né, quando a gente tava atendendo. E aí a gente falou, nossa, o que aconteceu? Tu quer sentar, quer tomar uma água, tá te sentindo bem, né? Porque mãe, às vezes, né, baixa pressão, tem enjoo, sei lá. E aí ela disse, vocês não têm ideia de como esse atendimento está fazendo eu me sentir segura como mãe. Eu me emociono até hoje contando essa história, porque ela disse que até aquele momento ela achava que ela não ia poder ser uma boa mãe para o filho dela, porque ela não enxergava como é que ela ia proteger o bebê, como é que ela ia pegar o bebê, como é que ela ia trocar a fralda, sabe? E aí a gente falou para ela aquilo que a gente falava no treinamento. Toda mãe é a melhor mãe para o seu bebê. Não tem uma mãe melhor para um bebê do que a própria mãe. E é exatamente isso que você passou na experiência. Exatamente. Ela, né? E é isso que a gente conseguiu construir na experiência com atendimento, com treinamento, sabe? E a gente não tem ideia do quanto a gente pode impactar vidas nas experiências que a gente cria dentro do varejo. E ela nos agradeceu por isso. Ela disse, agora eu sei que eu posso ser uma boa mãe. Eu posso, inclusive, escolher a roupa do meu filho, né? Eu consigo ver várias coisas aqui porque vocês estão me mostrando e eu tenho essa capacidade. Então, eu acho que isso foi muito emocionante, e às vezes a gente não tem ideia como time, o quanto tem propósito naquilo que a gente está fazendo, sabe? Das pessoas, exatamente. É. Ai, nossa, lindo. Muito legal, e até eu fiquei emocionado. Eu sou emocionada. Bonitinho. Eu tô aqui pensando, Fred, assim, a gente tem algumas coisas engraçadas. Tinha uma senhora, uma vez, antes de existir delivery, hoje a gente atende por delivery, mas antes disso, que ela ligou lá no escritório, ela ia viajar, ela queria que a gente entregasse amendoim pro papagaio dela. Porque o papagaio dela fica sozinho em casa. Ai, que amor! Ela falou assim, mas tinha que entregar com uma certa frequência, porque ela ia passar o tempo fora. Era uma compra recorrente. Era uma compra recorrente, eu nem sei, olha, eu não lembro do fim da história, como é que a gente resolveu a situação, mas o papagaio dela só comia amendoim da Nete Bavária, e a gente tinha que entregar. Papagaio chique, né? Mas a gente já teve algumas outras também. Eu já vi você falando, Adriana, várias vezes de que a gente tem que, quando a gente quer inovar, às vezes a gente precisa fazer o básico muito bem feito. Isso é uma pequena atitude da experiência que a gente tá falando de tendência para varejo e tal, que a experiência sempre vai estar lá, né? Então, queria encerrar aqui o nosso papo puxando para isso. Queria agradecer todo mundo que tá escutando a gente até o final. Obrigado, Fabi. Obrigado, Adriana. Vocês sabem, foi muito bom para poder matar um pouco da saudade de vocês aqui. Obrigada. Obrigado por vocês terem vindo até a Lynx. E obrigado aí, pessoal. Vejo vocês na próxima. Escutem os nossos próximos episódios. Muito obrigada, tava ótimo. Obrigada. É uma delícia fazer esse bate-papo com duas pessoas queridas assim.